Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem? Eu espero que você esteja, sim, muito bem. Glória a Deus, nós chegamos no mês do despertar de uma Ezer em oração, e agora 2026. Glória a Deus! Serão dias de oração constante, orando da cabeça aos pés, por nós, pelos nossos respectivos esposos, pelos nossos filhos, por toda a nossa parentela. E esse projeto ele já tem alguns anos, né, Nívia? Já vai caminhando aí para 6 anos do Despertar de uma Ezer em Oração. E hoje nós queremos falar com vocês a segunda parte da batalha espiritual que nós começamos no estudo anterior. Hoje vai ser Batalha Espiritual, a parte 2, e também o nosso posicionamento em oração, na oração. Falaremos de algumas, citaremos algumas mulheres Ezer citadas na Bíblia, que se posicionaram para ser o socorro na vida de outras pessoas, não só essas, mas depois delas, é como se elas tivessem aberto ali a oportunidade para que nós também fôssemos alcançadas, e assim ativar em nós a Ezer do plano original de Deus. Glória a Deus por isso. Está conosco aqui na sala hoje Nívia e a irmã Alessandra. Eu vou passar a oportunidade para a irmã Alessandra fazer a oração inicial, porque nós não começamos nada sem antes orar. E eu passo, então, a oportunidade para a irmã Alessandra fazer essa oração inicial, e em seguida a Nívia dá continuidade à nossa programação de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que irá assistir posteriormente, você que está aqui conosco na sala. Deus abençoe. Irmã Alessandra. Amém. Pai, diante de ti nessa tarde, Pai querido, apresentamos, ó Pai querido, a vida, meu Pai, diante do teu altar. A vida de cada mulher Ezer, meu Pai, o plano original do Senhor, diante do teu altar nessa tarde, Pai querido. Senhor, segundo a tua palavra em Efésios, ó Pai querido, eu declaro nessa tarde, Pai. Segundo, Pai, a tua palavra fala que o eterno propósito do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, com confiança, pela fé, que temos no Senhor Jesus Cristo nessa tarde, ó Pai, entrando com ousadia diante dos tronos celestiais, ó Pai querido. Clamamos, ó Pai querido, por cada vida, por cada mulher do plano original do Senhor, ó Pai amado. Nessa tarde, doce Espírito Santo, com propósito no Senhor, nessa tarde, de aprendermos mais, sermos edificadas pela Tua palavra, pois a Tua palavra, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela traz um direcionamento, ela traz um alinhamento para as nossas vidas, e nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, somos dependentes de Ti. Sem Ti nós andamos nas escuridão, sem Ti nós não somos nada. Tu és a nossa luz, Tu és o nosso clarão, o nosso farol. Noramanachurian de Candramanás, que nesta tarde, assim como Paulo declarou, Pai querido, que por essa causa nos colocamos de joelhos, mulheres posicionadas, mulheres alinhadas, ó Pai, nos posicionamos, ó Pai querido, sobre toda a família debaixo dos céus, como mulheres chamadas ao plano do Senhor, Pai. Somos originais do Senhor, porque não há outra forma, meu Pai. O Senhor não fez outra forma, não, Pai. Nós somos únicas, idênticas, somos filhas do Deus Altíssimo, somos embaixadoras do reino. Estamos aqui não para brincar, estamos aqui, Pai querido, para alinhar juntamente com os céus mulheres que necessitam, meu Pai, de fortalecimento, de vigor, de direcionamento, meu Pai. Blinda, reveste, Pai querido. Estamos nessa campanha, Pai querido, Deus amado, de um despertar, meu Pai. Mulheres precisam ser despertadas, meu Pai. A desperta do sono espiritual nessa tarde, Pai querido. Quebra, meu Pai, as barreiras, o desânimo, a prostagnação, meu Pai amado, que muitas mulheres têm vivenciado, Pai querido. Dê força, injeção de ânimo. Espírito Santo, Tu és o antídoto, Tu és aquele
liberta, tu és aquele que desperta. Ah, Pai, tua palavra fala, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá nessa tarde. Mulheres, despertem. Aramachuriande candramanás, Eramasurabadá, xerebecandramanás, Eramacandramanás. Pai, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Pai, blinda, desde o começo até o término dessa live, Pai, a vida de cada mulher nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez aos estudos que edificam aqui do Ministério Ezé. Agora, neste mês, nós estamos com o tema Despertar Ezé em Oração, baseado no nosso livro autoral aqui. Está aqui a figurinha aqui, né? Tanto no meu quanto da Miriam. Então, nós temos, no final deste livro, nós temos aqui 21 dias de oração, e depois vem mais alguns dias, até 24 dias de oração, para orar todos os dias da cabeça aos pés, né? Ali, tanto nós, quanto dos nossos respectivos esposos, para aquelas que ainda não são casadas, para o seu futuro esposo, já ora por ele, porque esse homem já existe, né? Ele não vai nascer, porque se vai casar com você, ele já está aí, então você já ora por ele, e também para os seus respectivos filhos, e toda aquela pessoa que Deus colocar no seu coração. Vamos começar agora, acompanhe lá nos nossos grupos, né, e depois as orações vão ser enviadas por lá. Então, veja aí o link que vai estar na descrição, e vamos juntos, né, traga também suas amigas, mulheres, e em nome de Jesus. Bom, gente, como vocês já devem saber, nós tivemos aí o primeiro estudo, essa é a parte 2, nós temos a parte 1, que está bem legalzinha para entender, tá uma linguagem muito fácil. Deus deu uma unção ali de coordenação, que um assunto foi levando ao outro, e eu acredito que quem assistiu a primeira parte do início ao fim ficou bem entendido. Então, para quem está pela primeira vez aqui nos vendo, nos assistindo, buscou esse tema, batalha espiritual, então, a gente tem aqui, né, quero apresentar para vocês o Ministério Ezé, nós temos como lema cultivar a identidade e o propósito das mulheres no reino de Deus, tá? Então, é muito importante, porque isso aconteceu com cada uma de nós, à medida que o Senhor foi restaurando a nossa identidade, nele, nós fomos entendendo que existia uma mulher do original de Deus, e nós estávamos distante desta mulher. Então, assim, é através de Cristo que nós vamos sendo levadas para essa mulher. Tanto que essa figurinha aí que nós escolhemos são as mulheres no jardim de Deus, porque nós fomos feitos para o jardim, meus irmãos. Deus nos fez para o jardim, Deus não nos fez para estarmos fora do jardim dele, né? Então, quando a gente lê em Cantares, diz assim, vem, meu amado, vem para o seu jardim, né? Sente os aromas, então que nós sejamos esse perfume agradável ao Senhor. E o Ministério Ezé se dedica a formar mulheres firmadas, no propósito divino, cultivando e vivendo a cultura do reino de Deus. Hoje, veja, nós estamos em 2026 já, né? Então, só após a morte de Cristo já se passaram 2026 anos. Antes, nós não sabemos o certo ainda. Segundo as histórias, diz que as primeiras civilizações têm aí 8.000 anos para trás de Cristo, né? Mas antes mesmo, a gente também não sabe, só Deus sabe o tempo. E veja, desde quando se criou Adão e Eva ali no jardim, onde houve o pecado, mudou-se muito a cultura do original que Deus quer para a mulher, né? Para o homem também, para a família, porque Deus sempre fez a família. Então, muitas coisas que nós vivemos hoje são cultura das trevas e nós não estamos percebendo. Então, quando você se debruça em buscar o teu original em Deus, ele vai te mostrando o que é raiz de iniquidade, o que é raiz das trevas, o que ele não plantou, e ele vai tirando. À medida que você vai se entregando, ele também vai te revelando. E esse é o nosso propósito, porque é isso que Deus tem feito com a gente, né? Então, buscar forças espirituais, e aí a gente se une, né, irmã Lestranda, Cris, Miriam, nós vamos nos unindo, uma cobre a outra, uma pede ajuda da outra, e a Ezé é essa, que traz força na área
de fraqueza, né? Então, eu posso ser forte num ponto, a Miriam é forte em outro, a irmã Alessandra é forte em outro, a irmã Cris é forte em outro, e aí vem a multiforme sabedoria de Deus, né, se manifestando em cada um de nós. Então, vamos para a segunda parte, fazendo uma revisão aí da primeira parte, para quem vai assistir a partir de agora, e depois volta para ver os detalhes da primeira parte. A primeira parte nós vimos sobre o que é uma batalha, o significado da batalha é um evento-chave em uma guerra. Então, nós estamos posicionados a uma guerra espiritual, aonde o bem e o mal, nós vemos ali em Efésios 6:12, que diz que a nossa luta, né, não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Fala assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, ali nós estamos numa guerra, e nós temos a batalha, é esse evento-chave. Então, vai ter um momento que, durante a guerra, nem sempre tem a batalha. Vai ter as estratégias, vão ter as negociações, mas há um confronto, e esse confronto é a batalha, e nós precisamos estar preparados para essa batalha. Nós vimos sobre o erro, que às vezes as pessoas tudo veem demônios, ou acham também que não existem demônios, então é o excesso e a escassez, né? Então a gente vê aí em Efésios 6:11b, que diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a gente vai ver que nós temos um inimigo, e ele é astuto, né? E ele quer nos fazer ciladas, né? Então, ele quer te derrubar, ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Então, obviamente que nem tudo vai ser demônio na sua vida, porque às vezes você faz uma escolha, como a gente explicou na parte 1, e você vai assistir lá. Mas também eu quero dizer em Gênesis 4:5, quando Caim mata o seu irmão, Abel, e aí Deus fala para Caim assim, 4:7, desculpa, fala assim, na parte B, e se não procederes de bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Então, nós também temos essa luta interna, então nem tudo é demônio, às vezes você está lutando contra você mesmo, contra os seus desejos, contra as suas vontades. Então, nós como mulheres de discernimento espiritual, porque diz assim, que para aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais, para quem não é espiritual, não vai discernir. Então, está cego, né? Então, a gente viu sobre isso também, volte lá para ver se você não entendeu, e também nós vamos ver que os envolvidos nessa batalha é o reino de Deus, as hostes espirituais da maldade ali, não vou chamar nem de reino, né? Porque não seria um reino, mas seria um domínio do inimigo, do diabo, né? E o homem, que somos nós ali, o gênero humano. Colossenses 1:13 diz que Jesus nos tira do poder das trevas, ou do reino das... Não é reino que ele chama, vocês podem abrir aí Colossenses 1:13 e ler, enquanto eu explano essa parte aqui. Então, nós temos aí que os envolvidos, né, vai ter... Quem achar pode levantar aí a mãozinha, pode ler. Que os envolvidos, nós estamos nesse envolvimento, né, do reino, nós não podemos dizer, não existe esse reino espiritual. A Miriam Show pode ler, Miriam, por gentileza. Colossenses 1:13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Isso, essa palavra mesmo que eu queria, que é domínio, né? Então, o Jesus, ele nos libertou desse domínio. Então, significa que a gente tem aí, ora a gente pode estar sobre o domínio do reino das trevas, ou, através de Jesus, pela libertação, nós vamos para o seio do Filho do seu amor, para o reino da luz, né? Para o reino de Deus, para o domínio de Deus, para o governo de Deus sobre as nossas vidas, né? E nós vimos isso. Também nós vimos ainda na primeira parte os tipos de batalha. Então, a gente já falou ainda há pouco, nós falamos, essa batalha ela pode acontecer internamente ali, que está em relação aos nossos desejos, às nossas vontades, e externamente, né, que
o resultado disso no mundo espiritual, então, interna e externa. Né? Então, a gente vê aí em 2 Coríntios 2:11, que nós não podemos ignorar os seus ardis. Ardis de quem? De Satanás. O que é um ardil? Vem pensamentos, vem influências para te influenciar para fazer aquilo que ele deseja que você faça. No entanto, a irmã Alessandra teve uma criação, a irmã Miriam teve outra criação, eu tive uma outra criação, a Cris teve uma outra criação, e você que está me assistindo teve uma criação, uma família. E aí, cada família teve aí as suas atitudes diante de Deus. A sua mãe, sua avó, seu avô, sua avó. E isso abriu portas para quem reinasse na sua família fosse da sua família antepassada até chegar em você, fosse o reino de Deus ou o domínio das trevas, né? Então, essa parte externa é o resultado. Eu gosto muito, quando eu estudo sobre essa parte de batalha espiritual, que algumas pessoas falam, mas como eu sei, irmã, que é o diabo que está agindo, que é o inimigo que está agindo, ou quando, né, sou eu. Há um dom do Espírito Santo que é discernimento do Espírito. Isso todo crente tem que buscar. Toda pessoa que já foi aberta os seus olhos espirituais tem que buscar esse discernimento de espírito. Uma vez eu estava discipulando uma jovem, e a mãe dela tinha sido a pessoa que dirige ali um terreiro de macumba, né? Aquela mãe de santo que chama. E ela era filha dessa mulher, e essa mulher... Eles consagram, né, os seus filhos às entidades. E essa pessoa veio para Jesus, foi liberta, e a sua filha comecei para a igreja também, e eu, né, fui a discipuladora, eu tinha que discipulá-la e tal, ensinar a palavra. Mas nós estávamos ali, quando a primeira vez que eu fui discipulá-la, parece que não estava só eu e ela. Eu senti ali uma presença maligna muito grande ali, mas ela não estava sobre ela, não estava dentro dela, ou seja, ela não estava possuída, mas tinha uma influência. Então, o que eu fiz? Eu chamei uma pessoa, vamos dizer, que tinha uma autoridade espiritual maior que a minha, né, ali dentro da hierarquia na igreja, né, como líder. Falei, olha, eu preciso que você me acompanhe nesse discipulado. E o que fazíamos? Quando ela estava ensinando, eu estava intercedendo pela discipuladora. E quando eu estava ensinando, ela estava intercedendo por mim. E ali, né, a palavra do Senhor que foi libertando aquela pessoa. Então, nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Nós precisamos pedir esse discernimento de Deus. Sabe, muitas vezes nós mulheres, somente em casa, a gente relaxa um pouco. Principalmente ali quando estamos em família, né? A gente relaxa. Mas é aí que nós precisamos pedir discernimento de Deus. No trabalho também, às vezes a gente relaxa, né? É só meu trabalho, como se ali fosse um lugar blindado, né? Para que o inimigo não atuasse. Não. Em todos os lugares nós precisamos ter esse discernimento, até na rua. Até na rua. Uma vez a pastora Cassiane, né, que é aquela cantora, ela comentou que ela estava saindo de férias, estava no aeroporto, e ela disse que ela estava de férias, então ela falou, Senhor, eu não quero nada com guerra espiritual agora eu estou saindo de férias com meu marido, estou no aeroporto, e lá uma pessoa a confrontou, e o Senhor abriu a visão espiritual dela, e ela viu aquela pessoa com uma cara toda deformada ali, né, que ela viu o que estava agindo através daquela pessoa. Então, assim, nós precisamos entender que há esses campos de batalhas, onde nós temos na nossa mente, que são os dardos inflamados do maligno, através de pensamentos, de influências, né, de sentimentos. Ele aproveita aquele meio que você foi criado, né, que já foi formado aqui no teu córtex, aqui no teu cérebro, aquele padrão, ele se aproveita disso e quer que você se mantenha num ciclo das trevas, né? Mas Jesus, ele veio para libertar os cativos. Falou que ele foi lá no cativeiro e levou cativeiro, né? Levou tudo, libertou tudo, e nós somos livres, né? Então, o cativeiro é isso, é aquele que aprisionar a tua mente. Que aprisionar não quer não quer deixar você ver a glória de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua família.
Ele quer impedir isso, ele quer colocar só coisas negativas, ele quer colocar só... A gente até falou aqui, logo no início, quando nós estávamos conversando, que tinha palavras proibidas que nós não iríamos falar mais e nem pensar mais. Por exemplo, sobre divórcio, isso é proibido pensar na nossa família, né? Então, a gente falava assim, aquela palavra que não se fala, né? Aquela palavra que não vai se falar e nem se pensar. Por quê? Porque isso aí são ciclos repetitivos. Quantas vezes você deve olhar para sua família? Não estou falando de nós só que estamos aqui nessa sala, mas eu estou falando já para um público que vai assistir depois também. Você deve olhar para sua família e você vê um histórico de famílias mal-sucedidas, de famílias infelizes, né? De separação, de divórcio, de traição, de morte, de tantas coisas, ciclos se repetindo, de vícios. O avô era viciado, o pai é viciado, o filho é viciado, e você já vê e caminhando. Então, veja, o inimigo, o diabo, os príncipes das trevas e os demônios, eles querem cegar o nosso entendimento para dizer, olha, mantém esse ciclo, continua nesse ciclo. Então, isso daí é uma guerra também na mente. Na igreja, meus irmãos, esses versículos que eu coloquei aí eu vou pedir para a Miriam abrir em Daniel e a irmã Alessandra em 2 Coríntios 11, 13 e 15, que aí fala, ó, que, enquanto eu falo da mente, em 2 Coríntios 4 e 10, 5, diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento. Cega o entendimento. O que é entendimento? É o pensamento, ele confunde um pensamento, ele cega, para que nós não venhamos ver a glória de Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto é lindo, o quanto é maravilhoso viver e se entregar a este reino, né? E também, eu coloquei destruindo, tá? Todo conselho. Então, a palavra de Deus, as nossas armas, tá? Ele fala assim, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo o conselho. O que é conselho, meus irmãos? Conselho é uma diretriz, não é? Então, eu chego para a irmã Miriam, eu te aconselho que você beba água, um copo de água toda manhã, para, né? Aí, eu estou aconselhando. Mas será que o meu conselho está certo? A gente tem que ter esse discernimento. E se a gente está vendo aí que as nossas milícias podem destruir os conselhos do inimigo, então significa que ele aconselha a nossa mente. Ele fala ali alguma coisa nas nossas mentes. Aí isso eu falo da humanidade, né? Vamos para a igreja, né? Como é que é essa atuação do campo de batalha na igreja? 2 Coríntios 11, 13. Alessandra, né? Exatamente. 11, 13. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Amém? Pode continuar, irmã. Amém. Até o 15. Porque tais... E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez. Amém? Amém. Então, você nota aí que até Satanás pode se transfigurar como anjo de luz. E uma coisa que eu ouvi ontem, né, estudando sobre isso, que eu achei muito interessante, é que a mentira, pai da mentira é Satanás. E a mentira, ela não vem diferente da verdade. Ela vem muito parecida com a verdade. Então, como é que Satanás vai nos enganar? Ela é parecida. Você já viu uma nota de dinheiro falso? Se você não conhece o dinheiro, você pode cair nessa, né? Mas aí eu ouvi uma história ontem que eu achei bem interessante, que era alguém que trabalhava no Banco Central. A pessoa perguntou para ele, nossa, deve ser tão difícil para você, né, ver, controlar, porque agora é tanta falsidade, é tanta notas falsas, tem tanta tecnologia para imitar as notas verdadeiras, que deve ser tão difícil para vocês pegarem. Aí ele fala, não é. Eu estudo tudo sobre a verdadeira. Eu entendo tudo sobre a verdadeira. Eu sei cada detalhe da verdadeira. Então, quando chega uma falsa, é fácil de eu identificar. Então, isso
serve para a gente, né, irmã? Foi um homem que falou ali sobre o dinheiro, que trabalha no Banco Central, mas eu peguei totalmente para a gente. Se nós mergulharmos na verdade, que é a palavra, que é Jesus, quando vier a mentira de Satanás transvestida até de anjo de luz, ou de os seus obreiros, né, os seus filhos ali também, se transvestindo de ministro da justiça, você vai falar, opa, peraí, né? Vou reter só o que é bom, o que não for, ou não retém nada. Então, esse daí é uma batalha na igreja. Nós temos que ter essa consciência. Por isso que muitas vezes a gente recebe ataques, né? Mas porque temos aí também ministros são transvestidos, né? Que são ministros de Satanás, mas na verdade estão ali querendo enganar o povo de Deus. Nas regiões celestiais, a gente vê em Daniel, Miriam, rapidinho, para que o nosso público tenha essa ideia. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Amém. Muito bem. Então, aí a gente vê claramente que há uma batalha quando você ora nas regiões celestiais, entre anjos e demônios. Esse princípio da Pérsia ele representa o principado da Pérsia. Ou seja, em algumas regiões, né, ou em várias regiões, sempre vai, assim como, né, o Exército Brasileiro, por exemplo, ele vai ter em cada estado do Brasil ali um comando, né? Que vai tomar conta daquela região. Então, é mais ou menos como se fosse isso, nas regiões espirituais também. Há determinadas principados, determinadas influências em regiões, tanto que você vai olhar para uma região, tem uma característica de bênção ou de maldição. Então, é o que vai estar reinando ali naquela região. Então, vamos passar agora para a segunda parte. Essa foi só uma revisão. Vamos passar para a segunda parte, mas eu vou procurar ser rapidinha, né, nessa parte, porque só falar um pouquinho sobre a diferença do reino espiritual e material. As regiões celestiais, como a gente já viu ali, ela vai ser invisível, você não tá vendo os anjos e os demônios lutando, você não vê o espírito, né? Mas quem dá acesso a essa região espiritual é o próprio homem. Então, quem dá acesso para que anjos ou demônios, né, ou esse reino espiritual, ele tem acesso no reino real, somos nós. Então, nós vemos aí, ó, em Apocalipse 3:20, que fala assim, eis que estou à porta e bato, Jesus falando, né? Se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Existe Jesus, ele curou muitos enfermos, Jesus libertou muitas pessoas endemoniadas, Jesus veio para buscar e salvar o perdido, mas se você ler ali os evangelhos, você vai ver que as pessoas que foram libertas, as pessoas que foram curadas, elas foram até Jesus. Ou seja, precisa de uma atitude sua, precisa de uma atitude minha, de ir até Jesus. Porque ele já falou, está consumado. Já está consumado. Tem um pastor, a Miriam conhece, o pastor Hélio, ele até brinca, ele disse assim, quando a gente fala, né, Jesus entra com providência, Jesus faz alguma coisa, Jesus faz isso, e ele fala assim, será que Jesus não fica pensando, será que eu esqueci de fazer alguma coisa? Porque já está consumado, né, a bênção já está pronta, né, para a humanidade. Então, nós que abrimos portas através do pecado, o pecado que nos distancia de Deus, né? O próximo exemplo que eu trouxe é sobre pode mandar, Miriam, por gentileza. É sobre quando a gente abre portas para o reino das trevas, né?
Por isso somos feitos templos do Espírito Santo e não templos de demônios, meus irmãos. E aí a gente tem esse exemplo do próprio Jesus falando, ó, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, então vai e traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, nós estamos sendo comparadas a casas, né? Abrir a porta para Jesus ou deixar o inimigo ocupar. Então, há uma atitude sua, há uma atitude minha e sua, e aí a gente costuma falar que dá legalidade, né? Para que o mundo espiritual influencie sua vida, né? Seja para o mal ou para o bem. Também, nós falamos muito isso, né? O crentez que fala, abre brecha, né? Abre brecha para que o inimigo entre, mas não tem brecha que o Senhor não possa reconstruir o muro, reconstruir. A Bíblia fala que um homem que não tem um controle próprio é como se fosse uma cidade de muros derribados, que caíram, então fica vulnerável. Então, você nota que nessa batalha nós precisamos nos posicionar. Pode passar, menina. E aí ele nos compara como um lar, como uma casa, que você pode abrir e dizer quem vai ser bem-vindo. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre essa hierarquia da batalha espiritual, o mundo espiritual ele é organizado. Há uma estrutura hierárquica, angelical, e também, né, faltou um Mzinho ali, de demônios e autoridades espirituais. Então, a gente tem ali no reino de Deus, Deus, rei do universo, Deus, né, Senhor dos senhores, que comanda tudo, Criador dos céus e da terra. Nós vimos na Bíblia os anjos, e aí dentro dessas estruturas de anjos nós temos os serafins, querubins, arcanjos, principados e os anjos, vamos dizer, como se fossem soldados, né? Que eles são os enviados, que a gente vê aí o anjo que foi falar, que dá as notícias, né? Que aparecem para os pastores, ali quando Jesus nasce. Então, eles geralmente são enviados para dar notícias ou para nos proteger. E a gente tem os serafins, querubins, os arcanjos, o arcanjo Miguel, por exemplo, né? O que a gente acabou de ler ali, que a Miriam acabou de ler em Daniel. E nós temos o homem, que a Bíblia diz que ele nos fez um pouquinho menor que os anjos, né? Então, a gente vê isso tanto em Salmos quanto em Romanos. Como é que fica o domínio das trevas? Como Satanás, em Ezequiel 28, fala que Satanás era um querubim, né? Então, ele está abaixo dos serafins. Essa estrutura angelical é uma hierarquia de poder, de domínio, né? Então, quanto mais poder, mais domínio. Então, a gente vai ver ali em Ezequiel 28, que fala assim, ó, 28:11, 28:12, filho, levanta uma alimentação contra o rei de Tiro. Assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura. E aí fala das pedras, tu eras o querubim ungido, para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Então, aqui ele está falando de Satanás, está dizendo que Satanás é um querubim. E a gente vê também em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem carne e sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores e forças da maldade neste mundo, né, celestiais. Então, a gente vai vendo ali algumas denominações na Bíblia também relacionadas a isso. Mas quem são os demônios? Os demônios vão ser os anjos caídos, porque quando a gente continua lendo, a Bíblia, nós vamos ver que uma terça parte dos anjos caíram junto com Satanás, quando ele foi expulso, né? Ele foi expulso da presença de Deus, né? E a gente vê isso tanto Jesus mesmo falando, quanto alguns livros dos profetas falando sobre isso. Se você quiser saber mais, pode ler todo Ezequiel 28 sobre essa queda de Lúcifer, né? Que era Lúcifer e agora Satanás é o inimigo, ele é o acusador. E a gente também pode passar, né? A gente pode ver isso no livro de Jó, né? Algumas pessoas que têm dúvida, é só ver ali no livro de Jó, logo no primeiro capítulo, que fala, né? Que eu vou até ler aqui para a gente.
que diz assim, ó, logo no primeiro capítulo. No dia em que os filhos de Deus, Jó 1:6. Nos dias em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e passear por ela, pela terra, né? Então a gente vê aí que Satanás, ele tem esse domínio nas trevas, por isso que lá no Novo Testamento fala que o príncipe desse século, né, cegou o entendimento. Então ele procura, como ele não tem mais domínio no céu, como ele foi o anjo caído, então ele quer estabelecer-se na terra. E só que a terra Deus deu para os homens governar, né? E aí, então, cabe a cada um de nós tomarmos a nossa posição, e eu acho que a Miriam vai falar bastante sobre isso. Então, para a gente finalizar, ninguém vai sem preparo para essa guerra, tá? Ninguém vai para a guerra desarmado, despreparado. Então, rapidinho, eu coloquei algumas frases aqui para nos lembrar da armadura que Deus nos deu, que a Miriam já falou lá na primeira parte, então vai lá assistindo. Então, primeiro é sobre o capacete da salvação, que é Mateus 12:35, não entre na guerra se você não saiu do terreno do inimigo. Não entre na guerra se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Não entre na guerra se você não entregou o seu caminho a Jesus, o seu coração a Jesus, se ele não te tirou do reino, do domínio das trevas e colocou no filho do seu amor. E Mateus 12:25 diz que um rei não pode lutar contra ele mesmo, né? Não pode, os dois reinos, uma família não pode lutar dentro, porque senão vai se destruir. Então, se você não saiu, não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem como você ir para essa guerra contra o inimigo, porque você vai estar dando tiro no seu próprio pé. Você está no mesmo reino ainda. Você está naquele mesmo reino. Então, a gente tem um exemplo na Bíblia que as pessoas foram expulsar o demônio no nome de Jesus. Aí ele falou, olha, eu conheço Paulo, que Paulo prega, né? Conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí eles foram e apanharam até, né? Os demônios. E aconteceu isso também. Eu já presenciei isso. Umas pessoas conhecidas, elas viram que a minha família começou a se converter, né, minhas irmãs, meus irmãos, e aí, por influência, que éramos conhecida, a mãe dessa pessoa era envolvida com obra de macumbaria e feitiçaria, e ela ficou endemoniada na casa delas, e essa pessoa falou assim, olha, sai em nome de Jesus, só que ela não era cristã, ela fez pelo exemplo que ela estava vendo que a gente estava indo para Jesus e como é que a gente fazia, né, nas orações, e foi a mesma coisa, a mãe que estava endemoniada bateu de forma muito violenta na filha, né, então, assim, não vá para essa guerra se você não tem o capacete da salvação, se você não tem Jesus como que já te tirou do império das trevas e te colocou no seio do Filho do seu amor. Né? Também eu coloquei, as armas não são místicas, tá? É místicas a palavra aí, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10:4. O que é místico? É você colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 e deixar lá na sua sala, achando que aquilo vai te proteger. É você usar um amuleto. Isso é misticismo. Né? É você falar assim, eu vou rezar todo dia, tal coisa, aqui. Não, se você vai para a batalha com esses misticismos, aí você está só se enganando. Então, tenha muito cuidado. Cinto da verdade você não pode ir para a batalha sem Jesus, porque é ele que garante a vitória. É ele que é a verdade, é ele que é o vencedor, que veio para vencer. Então, o cinto da verdade é Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente já falou isso, né, nos nossos devocionais, né? Então, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, não entre na batalha sem Jesus. Mateus 28:18 diz, Jesus fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, todo poder. No céu e na terra, debaixo da terra, né, todo nome se dobra diante de Jesus. Então, o cinto da verdade é Jesus. Não vá para a batalha sem Jesus. Estar submisso à vontade de Deus é a couraça da justiça. Então, se você não consegue dizer assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, então significa que você não está alinhado ainda com a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ele veio
para libertar os cativos, ele veio para nos reconciliar, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido, né? Então, a couraça da justiça nos alinha com essa justiça de Deus, né? Resista ao diabo com a palavra de Deus, palavra, tomzinho ali. Mateus 4, a gente vê o exemplo de Jesus dizendo, está escrito. E Satanás ainda vai confrontar Jesus dizendo, também está escrito, e Jesus está escrito, e também está escrito. E aí a gente viu também que a palavra de Deus é a espada, é uma arma de ataque. Então, a gente vence resistir o diabo. Resista, meu irmão, minha irmã, resista, diga, eu resisto a esse principado de prostituição, eu resisto a esse principado de idolatria. Nós, no Brasil, somos um país muito idólatra. Então, como é que a gente resiste? A gente resiste confessando os pecados dos nossos familiares, nós resistimos confessando os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, e resistimos, a gente não aceita a herança, a gente entrega a herança, a gente abre mão da herança. Meu pai pecou, minha mãe pecou, eu pequei, eu sei que o salário do pecado é a morte, mas eu não quero morrer, então eu abro mão dessa herança, eu confesso essa herança de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de adultério, de vícios. A idolatria é tão perigosa, meus irmãos, que ela vai... O sinal que vai dar vai ser pecado de prostituição, de adultério. Por quê? Porque a idolatria é um adultério. É um adultério. Você está se prostituindo com outros deuses, né? E você está deixando o Deus verdadeiro. Tanto que em Romanos diz, porque trocaram a minha glória por coisas, por homens, eu entreguei. Aí fala, né, que até o homem mudou sua forma, até as mulheres natural de viver, e os homens com homens, ou seja, além de tantas, se você for ver em outros, no livro de Oséias também fala sobre a questão do adultério, né, no livro de Jeremias também fala, porque se entregaram à idolatria, né, então, meus irmãos, o sinal que você vai ver vai ser isso, se o domínio das trevas está na sua família, esse vai ser as obras da carne que vão estar. E feitiçaria, ocultismo, vai ser problemas na cabeça, vai ser vícios, tudo aquilo que o homem não consegue dominar na sua mente. Então, resista ao diabo, resista, abra mão dessa herança, não queira nada. Eu oro assim, quando eu oro com alguém, também oro em relação a mim, que eu identifico algo que ainda é das trevas, eu falei assim, eu não tenho nada a ver com, não quero ter nada a ver com o reino das trevas, Jesus, então, lava-me com teu sangue, eu não tenho parte, ele não tem parte comigo, eu não tenho parte com ele, eu sou da luz, aonde a luz está, as trevas não chegam. Então, não entre na guerra com o reino das trevas, se não tem paz com as pessoas, que é calçando os seus pés, né? Então, mesmo que você, aquela pessoa não quer falar comigo, mas você tem que estar em paz, você tem que perdoar, você tem que abençoar, você tem que ser a reconciliadora, porque você é filha de Deus. Então, que Deus abençoe, a Miriam vai trazer aí os exemplos de mulheres que lutaram, né, Miriam? Para a gente, para nos fortalecer, que Deus abençoe, minhas irmãs. Vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Miriam. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Antes da Nívia fechar aqui, ela trouxe como exemplo os 2 livros. Eu terminei de ler Oséias ontem, e a gente está lendo no clube de leitura bíblica Exégio e Jeremias. E realmente ali traz, tanto os 2 livros, eles meio que se combinam, né? Falando que o povo se prostituiu, adulterou, abandonou a fonte da vida para abrir cisternas achadas, que não seguram água, produziram para si mesmo deuses e adoram aquilo como se fosse Deus verdadeiro, mas não é. E com isso eles viraram as costas, não só as costas, né, mas o coração, viraram as costas para Deus. E quando eles retornam para Deus, eles retornam com um certo fingimento, não de coração. Elas retornam porque assim, Senhor, a gente está voltando para ti,
mas é porque a gente precisa algo em troca, a gente está passando por uma situação, a gente precisa que o Senhor nos ajude, mas eles não voltam de todo o coração. Isso também se aplica a nós nos dias de hoje. Nós precisamos nos entregar e nos desnudar diante da presença do Senhor. Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Senhor, eu sei que tudo podes. A minha vida não está assim do jeito que eu imaginei, que eu sonhei, etc. Mas você entrega tudo ao Pai. E o mais interessante de tudo é que ele fala conosco, quando a gente, em todo período da nossa vida, em todo o nosso dia, ele vai falando conosco. E até quando estamos dormindo, ele fala conosco, ensina-nos. Nos nossos sonhos, ele vai nos ensinando. Então, que nós estejamos com os nossos ouvidos assim, ó, Pai, eu estou disposta a te ouvir. Nós falamos sobre isso na primeira parte. Qual é a voz que você tem dado ouvidos? O que tem saído, assim? Você fala assim, nossa, isso aqui vem de Deus, você tem discernido as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você ainda precisa calar na sua vida? Então, dando seguimento aqui, a Nívia já pincelou a segunda parte de Batalha Espiritual, e nós também queremos falar aqui com vocês sobre... Só um instante. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Lu. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar sobre Ezer. Já falamos o que significa Ezer na primeira parte. Mini pincelada, só na primeira frase, tá? Auxiliadora forte, socorro que vem do Senhor. Glória a Deus. Nós, como Ezer, nós aprendemos que não é qualquer batalha que a gente entra. Tem que saber qual é a batalha que você está entrando. Nívia explicou essa última parte aí, você tem que saber se você está entrando na guerra certa. Antes de colocar o capacete, você tem que saber realmente se você abriu seu coração e convidou Jesus para entrar. E todas as peças da armadura de Deus, ela citou, dando uma pincelada. Então, nem toda batalha que nós enfrentamos, ela é vista com os nossos olhos físicos. Mas sabemos que toda vitória em Deus, não é vitória em você, não é na força do seu próprio braço, mas toda vitória em Deus, ela é eterna. Então, amada, se você, assim como nós, há alguns anos, estivemos lutando em silêncio, cansada por dentro, e aí nós nos unimos, nos conectamos com outras mulheres que estavam passando pela mesma situação, vamos unir as nossas forças. Nós estamos no mês do despertar de uma Ezer em oração. Então, se una a nós, e vamos orar por você, pela sua família também, e você ora por nós. Então, se você está lutando em silêncio, está cansada por dentro, muitas vezes por fora você está sorrindo, mas por dentro você pode estar assim, sobrecarregado. Em Mateus 11, 28, Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele vai me dando mais dica. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele troca o fardo pesado que nós carregamos, insistimos em carregar, pelo fardo dele. Nota que você não fica sem fardo, mas que o fardo de Jesus, ele é leve. Ele nos ajuda a continuar caminhando. Glória a Deus. Então, Êxodo 14, 14 diz que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As batalhas que nós enfrentamos, elas são invisíveis. Então, é o lugar na qual nós vamos ser forjadas. As maiores guerras da mulher Ezer, elas não são externas. Não é que você vê, eu estou vendo, é uma guerra que eu estou entrando, vou entrar numa batalha agora. Não, não é assim, amada. Elas acontecem muitas vezes no nosso coração, que é a mente, coração, no nosso secreto, na oração. Quantas coisas eu já conversei com Deus, e acredito que Nívia também, cada um de vocês aqui, no nosso secreto com o Pai, te fecha a porta do quarto, nem o marido sabe o que você está passando. E aí você vai lá e começa a conversar com o Pai, como se estivesse conversando com ele cara a cara, assim, daqui a pouco você está completamente aberta, né, para receber o que ele tem para falar. E algumas vezes as lições são duras. E é muito bom quando o pai te disciplina, sabe por quê? Porque quando ele te dá aquele puxão de orelha, filha, essa atitude sua não está legal, muda isso. Essa voz aí que você está dando muito ouvido, isso não me pertence, não vem de mim. Isso é discernimento. É você pedir assim, Senhor,
Abra os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender tua palavra, compreender a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, me ajuda, dai-me discernimento para discernir se isso vem de ti, se isso não vem de ti. Se muitas vezes nós pegamos cargas, pegamos situações que pertencem ao outro. Quantas vezes não, né, Nívia? A gente quer tanto ajudar as pessoas. Ai, vou estender a mão porque está precisando de ajuda. E a gente não discerne aquela situação. Pode ser que a pessoa esteja passando por aquela situação porque o pai quer trabalhar com ela, quer tratar gestão de alguma coisa na vida dela. E a gente, estender na bondade de querer sempre ajudar, a gente vê que acaba atrapalhando. Outras vezes, sim, a gente recebe o discernimento, sim, é para ajudar, e estendemos a mão e ajudamos realmente porque a pessoa precisa. Mas você recebeu o discernimento para não ser enganado. Como disse a Nívia, a mentira da verdade é uma linha tênue, porque a mentira ela vem com cara de verdade, mas no fim é mentira. Isaías vai falar sobre uma realidade que estamos vivendo nos dias de hoje. E os homens trocaram, falando do bem como se fosse mal, e o mal como se fosse bem. Irmãos, nós estamos numa batalha que a gente não está vendo visivelmente, mas o mundo espiritual está em guerra, e nós precisamos nos posicionar. E o Senhor quer nos forjar a vencer o desânimo, nos forjar quando Deus fica em silêncio, até no silêncio ele nos ensina, glória a Deus. Nos forjar contra a tentação de querer desistir, ai, não aguento mais, está tão difícil, eu prefiro desistir, não desista, permaneça. Nós somos aquelas que não retrocedem diante das intempéries que aparecem, mas nós permanecemos firmes na palavra do Senhor. Ele liberou uma palavra de vida sobre você, se firme nela. Por que você quer desistir? Ai, ficou difícil, agora eu vou desistir. Ai, ficou fácil, eu vou continuar. Não! Independente da circunstância que estiver passando, permaneça no Senhor. Seja daquelas que continue perseverando. As maiores guerras que nós enfrentamos também é contra a dor, de continuar sem aplausos. Quantas não buscavam? É que o sucesso à nossa volta é tão diferente do que Deus realmente, o que é sucesso para Deus. Então, é você vencer essas pequenas batalhas, a batalha da comparação, de nunca estar satisfeito com as coisas que Deus já te deu. E aí, quando não somos satisfeitos, a gente acaba sendo ingratos. E a ingratidão não alegra o coração do Pai. Efésios 6:12 diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais, os dominadores deste mundo. E é no invisível que Deus constrói o inquebrável. É no invisível que Deus vai nos forjando, para que quando vier essas situações, você possa permanecer firme e inabalável. Enquanto nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então, que nós estejamos nossos olhos fixos no céu, fixos em Jesus. Colossenses 3:1 vai dizer: coloque os vossos pensamentos, os vossos olhos nas coisas que são do alto, não nas coisas que são passageiras. Quando nós começarmos a focar desta forma, incrível como as coisinhas que acontecem à sua volta se tornam tão pequenas e tão ínfimas, que você não dá tanta importância. O inimigo fala assim, nossa, eu achei que fosse derrubar ela com essa situação, mas ela é dura na queda. E aqui vou citar para vocês algumas mulheres dentro da Bíblia que elas se posicionaram. O posicionamento não é externo, ele é interno. Quando o posicionamento interno muda a história. Vamos falar de Débora. Nós citamos Débora no nosso livro, para você que ainda não tem, esse aqui é o nosso segundo livro, Despertar de uma Mulher em Oração. O primeiro é Virtudes, o Valor e a Força de uma Mulher. E nós citamos Débora aqui como
Aezer que discerne antes de agir. E onde que está sobre Débora? Capítulos 4 e 5 de Juízes vai falar sobre Débora. Aqui. Débora foi uma mulher em que, na época dela, ela era profetisa, casada com Lapidote, e liderava Israel. Então, precisou ela se levantar porque não tinha outra pessoa que se levantasse. Então, ela se sentava ali debaixo de uma palmeira, a palmeira chamada, debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Então, ficava entre os dois extremos ali, e era a palmeira onde ela sentava-se para julgar as questões do povo. Débora mandou, então, chamar Baraque. Baraque, ele era um general do exército. E ela disse para ele: o Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vai ao Monte Tabor. Ele fará com que o comandante do exército inimigo, Cícera, do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio de Quizon, e os entregará nas suas mãos. E aí lá vem a resposta de Baraque. E por causa dessa resposta, Deus entrega a batalha, então, nas mãos de outra mulher, não a Débora. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Foi a resposta do general para a profetisa, a juíza Débora. Débora, então, responde: tá bem, eu vou com você. Mas saiba, porém, que por causa desse seu modo de agir, a honra não vai ser sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque. Então, Débora aqui, ela não se levantou por ambição, mas por discernimento. Ela ouviu Deus sentada debaixo da palmeira e não no campo de batalha. Sentada no lugar certo. Ela discerniu antes de agir. Ela entendeu que a autoridade espiritual, ela não se impõe. Ela se reconhece. Baraque reconhecia que Débora era uma autoridade espiritual. Débora, ela liderou direção, mas não tomou o lugar de quem precisava amadurecer, no caso, Baraque. Ela falou para ele, ó, tá bom, eu vou com você. Mas saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, você ainda não está maduro, você não entendeu que Deus disse que vai fazer com que vocês vençam, vai entregar eles nas suas mãos. Não pode ir, confia na palavra que o Senhor liberou, ele vai com vocês. Ah, se você não for, não vou. Então, por causa dessa seu modo de agir, a honra não vai ser sua, Baraque. Vai ser através das mãos de uma mulher. Então, a Ezer madura, ela não corre na frente de Deus e nem empurra as pessoas fora do tempo. Ela vai no tempo certo, no tempo de Deus. Outra mulher que eu quero falar aqui com vocês é Esther. Esther e Ezer parece igual, né? Mas não é, não. Esther, a Ezer que vence o medo pelo jejum. Ezer, capítulo 4, versículo 16, diz: vá, reúna todos os judeus. Aqui, a Esther, ela já era rainha. E ela fica sabendo ali que o povo, os judeus, eles iriam ser exterminados num dia X. Então, quando ela recebe essa notícia, ela manda um recado para Mardoqueu, seu tio, dizendo: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, que eles jejuem em meu favor. Porque ela tinha que se apresentar ali ao rei, só que só podia receber o favor do rei quando ele estendesse o cedro. E nós fizemos 1 ano de jejum em favor do rei. Que as mãos do Senhor fossem estendidas sobre nós em 2024. Glória a Deus. E foi assim que começou o jejum mensal, né, Nívia? Glória a Deus. O que ela disse? A instrução que ela deu foi: jejum em meu favor, não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei.
Se tiver que morrer, morrerei. Nota bem que essa Ezer aqui, Esther, a rainha Esther, ela não pediu só para os outros jejuarem, ela também se incluiu. Glória a Deus. Para nós vencermos o medo, vencermos as coisas que se levantam contra nós precisamos pedir sim, para que outros venham somar conosco, que é o que a gente faz aqui no Ezer. Temos o dia no mês do jejum mensal, não só para nós, da liderança, jejuarmos, mas para que todas nós possamos jejuar juntas. E ela diz, eu e as minhas criadas também jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso, ela foi ao rei, mesmo que ela tivesse que morrer. Se tiver que perecer, perecerei. Nota que Esther, ela não enfrentou Amã primeiro. Ela não foi lá bater boca com Amã, que tinha assinado, né, com o anel do rei, esse decreto para eliminar o povo dos judeus. Ela não foi lá em Amã, olha, você que é culpado. Não. Ela enfrentou primeiro o próprio medo de, se tiver que perecer, perecerei. Se a minha vida for ceifada, porque eu vou à presença do rei, tendo contra a lei, que seja feito. Ela jejuou para alinhar a alma dela, antes de se apresentar ao rei. Amadas, vai haver batalhas na nossa vida, e a palavra do Senhor diz que há situações que nós só vencemos com jejum e oração. Não vá despreparada, não vá sem a munição, sem a armadura certa. Não entre em batalhas se você não está preparada ainda. Ezer aprende que coragem não é ausência de medo. Vai com medo mesmo. É obediência à palavra de Deus, apesar do medo. Aleluia. Porque toda guerra externa exige uma rendição interna. Primeiro nós nos rendemos diante do Senhor. E aí nós estamos munidas e preparadas para enfrentar o que vier. Glória a Deus. A Esther, ela venceu no jejum antes de vencer no trono. Antes da coroa, houve o quebrantamento. Antes do decreto, houve intercessão. Se perecer, pereci. A próxima que eu vou falar aqui para vocês, para não me estender tanto, é Jael. Lembra que a gente falou sobre Débora agora há pouco? Eu deixei para falar de Jael depois de falar sobre Esther. Jael, a Ezer que entende os limites espirituais. Quando Débora fala para Baraque, por causa da sua atitude, a honra não vai ser sua, vai vir através de uma mulher. Juízes 4:18 vai tratar sobre isso, 18 ao 21. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou para entrar na tenda dela. E disse, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu o odre de leite. Ele pediu água. Ela deu leite. Deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ainda quis que ela mentisse. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, Cícera, exausto, dormia um sono profundo. Então, cravou a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Jael, ela não foi ingênua. Ela discerniu que nem todo pedido de abrigo vem de Deus. Ela estava abrigando ali um homem que já tinha matado muitas pessoas. Inclusive, alguns dos parentes dela, israelitas. Ela discerniu, então, que nem todo pedido de abrigo vem de Deus. Ela protegeu a casa dela. Ela protegeu o seu espaço e o seu chamado. A Ezer ativada, ela não hospeda o que Deus já declarou vencido. Lembra que Débora falou? Então eu vou entregar a honra nas mãos de uma mulher. Ela entendeu ali
Jael discerniu que Cícera não poderia sair livre, leve, solto de dentro da casa dela. Aleluia. Amadas, há coisas que você não deve deixar entrar na tua casa. Não abra as portas para o inimigo achar que tem total domínio. Ah, eu posso entrar aqui a hora que eu quiser. Ainda vou receber um leitinho para dormir. Seja prudente. Tenha discernimento. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Como um papel, como essa Ezer ativada e que tem discernimento do céu. A próxima que eu quero falar com você aqui é sobre Ana, a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Ana, a Ezer que gera no secreto. E aqui eu te chamo para que nós continuemos gerando no secreto. Ana, ela não discutiu com Penina. Se você já leu essa história lá em 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver que Penina era outra mulher do marido de Ana, que ficava todo momento esfregando na cara, eu posso, eu consigo, você não consegue. Ana não discutiu com Penina. Ela levou a sua dor ao altar. Não discuta com aquele que tenta te ferir todo momento, que sabe aonde mais dói. Leve a sua dor ao altar da oração. Se consagra, Senhor. Ana entendeu que as lágrimas diante de Deus se tornam sementes eternas. Essa Ezer aqui, ela entendeu que para vencer as batalhas que ninguém vê, temos que gerar promessas que lá na frente os outros irão celebrar também conosco. E a identidade de uma Ezer? Ela é uma guerreira do invisível. A Ezer não é fraca, ela não foge da batalha. A Ezer entende que o céu se move quando ela se posiciona. Então, amada, chega de preguiça. É hora de você se posicionar como essa guerreira invisível. Não é para você entrar em qualquer batalha, não é para você colocar só a armadura de guerreiras e ficar, não. Essa guerra invisível é você colocar o seu joelho no chão, sim. Colocar sua cara no pó. Enquanto o inimigo acha que está te vencendo, e ele te vê de joelho, ele não resiste. O inimigo não resiste. Uma mulher que ora, uma mulher que está ali em constante oração. Lembra de Daniel, que a gente acabou de ler com a Nívia? Desde o primeiro dia em que ele se propôs em orar, se humilhar diante de Deus, buscar entendimento, o Senhor atendeu. Só que demorou uns dias para ele receber a resposta. Quantas de nós estamos orando, está cansada de orar, e parece que a resposta não vem, continua. Jeremias 48, que a gente vai ler nos próximos dias da leitura do Clube Ezer, diz 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Você não luta para ser vista, eu não luto para ser vista. Nós lutamos porque sabemos que foi Deus que nos chamou, foi Deus quem te chamou. Romanos 8:31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amada, é hora de você, não ativou ainda? Ative a sua identidade Ezer, aquela que traz força na área de fraqueza de quem precisa ser auxiliado. Seja força na vida dos seus filhos, aconselhando-os, orando por eles. Seja a força que o seu esposo precisa. Não só aquela que critica e aponta os erros dele, mas interceda por ele, cobrindo do alto da cabeça a ponta dos pés. Todos os dias. Nós temos feito isso ao longo desses quase 6 anos, aqui com as mulheres Ezer, mulheres firmadas no propósito, cultivando e vivendo a cultura do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A minha pergunta para você é:
Qual batalha você tem vencido em silêncio? Qual promessa você está gerando em lágrimas? Qual é o processo? Qual processo você está honrando mesmo sem reconhecimento? E a palavra do Senhor diz em Gálatas 6:9 que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não, desistirmos. No nosso livro, nós colocamos algumas mulheres que não se cansaram de fazer o bem. Dentre elas, mulheres da nossa atualidade, digamos assim, Catarina Lutero, Susan Wesley, Catarina Butz, Aimee McPherson, Ruth Belgram, Catherine Kuhlman, Fidra Maria Vingre. Elas não se cansaram de fazer o bem. Algumas delas aqui achavam que elas iam fazer coisas grandiosas, mas a coisa grandiosa que Deus tinha reservado para elas era cuidar de 19 filhos. Ah, não, o Senhor me chamou porque eu vou pregar para as nações. As nações estavam dentro de casa. Aleluia! Deus deu um ministério tão lindo para você e para mim. Nós temos que cuidar com zelo e esmero que é a nossa família. Cuide da sua família, cuide dos seus. Porque dentro dos nossos ali, pode sair, sim, um Billy Graham. A mãe de Billy Graham orava por ele. Glória a Deus. Aleluia. Toda batalha vencida em oração vai gerar testemunho público. Essas mulheres que nós citamos aqui, a esposa de Lutero, eles tiveram 6 filhos, adotaram 4. Ela abriu a casa dela para os monges, freiras, padres, tornarem-se adeptos da reforma e precisaram de refúgio. Ela ajudou eles, sendo aquela mulher hospitaleira. Ela não escreveu nenhum livro. Nós já escrevemos alguns, mas ela não escreveu nenhum livro. Mas a gente cita ela aqui, olha que benção. Glória a Deus. Ela não fez pregações, mas ela apoiou o marido dela. Outra aqui é a Susan Wesley. Para Susana, a maternidade incluía a responsabilidade de educar, formar homens e mulheres de Deus. Ela foi responsável pela alfabetização e evangelização dos 19 filhos. Imagina, irmã, 19 filhos você tem que instruir na palavra, corrigir e com amor. Olha que graça. E Deus vai dando graça. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Glória a Deus. A Frida Vingre, há mais de 100 anos atrás, ela embarcou para Belém. Aos 26 anos, enviada pela Igreja da Filadélfia, uma denominação pentecostal, onde ela ajudou a construir a Assembleia de Deus, que nós conhecemos hoje. A esposa do Gunnar Vingre, né? Isso? Ela, inicialmente, ela cuidava dos filhos, zelava dos órfãos, idosos e dos doentes. E ela começou a ensinar na casa dela ali, começou a ensinar na escola bíblica dominical em uma prisão, e foi editora de jornal. E interessante que o Senhor foi capacitando essas mulheres, e para nós não é diferente hoje. O Senhor colocou a Nívia numa universidade, para ela ser bênção ali, na vida daqueles alunos, daquelas famílias, que o Senhor está colocando para ela cuidar. Lembra que ela falou que nós não vemos as batalhas que estamos enfrentando, mas aonde nós fomos, nós sabemos que tem anjos ao nosso redor nos protegendo, a nossa entrada e a nossa saída, porque é uma batalha contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos. Cabe a nós nos posicionar, sim. Estamos sendo chamadas mais um ano, sim. Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Ah, mas irmã, eu não sei orar. Espírito Santo, eu não sei orar, mas intercede por mim, me ajuda. E ele vai te dando as palavras. E quanto mais você lê a palavra, mais as palavras vão vindo.
E aí você vai lembrando das referências, vai lembrando daquele versículo, esse versículo dá para usar. Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, me dê discernimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então me ensina, Senhor. Dá-me sabedoria. O Senhor disse que é para todos que não têm sabedoria, peça a Deus que dá a todos, que pedir. Então, assim, eu estou com falta de sabedoria nessa área. É você começar a preencher e cobrir todas as áreas. Sabe, um erro que nós, mulheres, muitas vezes cometemos a gente começa a cobrir a área do casamento e esquece a área de cuidar dos filhos. A gente cobre a área das finanças e esquece de cobrir outra área. Aí você vai deixando, cobre uma e descobre outra. Vamos colocar o guarda-chuva? Senhor, me cobre com o teu guarda-chuva, aleluia. E quando vier a tua chuva, seródia, temporã, tira o guarda-chuva e deixa cair, deixa fluir. É você cobrindo todas as áreas da sua vida. Não desista. Só não desista. Qual a batalha que você tem vencido em silêncio? Qual é a promessa que ainda gera lágrimas em você? Entrega tudo ao Pai. Mas não é você entregar assim, ó, te entrego hoje, aí amanhã você vai e fala, olha, não, eu esqueci um negocinho, eu vou pegar de volta. E você quer resolver. Aí você vai ficar cansada, fadigada, preocupada, ansiosa. O Senhor disse que é para nós levarmos tudo a Ele, com orações e súplicas. Porque Ele tem cuidado de nós. Não andemos ansiosos com coisa alguma. Entrega tudo. Confia no Senhor todos os seus planos e projetos, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é lindo. Que você possa declarar comigo hoje, eu sou Ezer. Luto batalhas invisíveis com armas espirituais. Minhas promessas não morrerão no processo. Aleluia, não morrerão no processo. Porque o que Deus gerou em mim será celebrado no tempo certo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, vamos para o nosso momento de oração. Nosso momento de oração agora. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar da seguinte forma. Seja bem-vinda você que chegou agora. Começa, então, com a Nívia. Pode ser, Nívia? Começa contigo. Nath, seja bem-vinda, Nath. Aí a Nívia passa para a próxima e termina comigo. Pode ser? Vamos para o nosso momento de oração. Quem puder orar, abra o microfone e ore junto conosco na hora que a Nívia chamar, tá bom? Pode começar, Nívia. Quem puder orar, já levanta a mãozinha para a gente saber. Quem não puder, não levanta, que aí a gente já vai saber que não vai chamar, tá bom? Glória a Deus, eu posso. Amém. Aperta na mãozinha aí, que a gente vai saber quem pode, tá bom? Porque às vezes a pessoa está na rua, está em algum lugar, né? Então, amém. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por este momento, Pai, de aprendizado, de estudo, aonde nós vamos revisar agora, através da oração, tudo que o Senhor cravou em nossos corações. Com certeza foram muitas coisas, foram muitas chaves, e nós queremos te agradecer. Obrigada, Pai, por nos dar diretrizes, para que possamos entender o mundo espiritual, para entendermos, Senhor amado, que nós é que abrimos as portas, Pai. Nós venhamos hoje, Senhor, e já temos feito isso, Pai, fecharmos todas as portas para o reino das trevas. Que nós venhamos, Senhor, ter ciência, Senhor amado, de que nós pertencemos ao reino do Filho do Teu amor. Que o Senhor nos arrancou do domínio das trevas, o Senhor nos tirou, o Senhor nos libertou, tirou o que estávamos cativos no reino das trevas, e agora nós pertencemos ao reino do Filho do Teu amor. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo porque em Ti está todo o poder, no céu e na terra, Jesus. Eu te louvo porque o Senhor nos disse, vá e fale do Teu amor a toda criatura. Aquele que
que crê será salvo. Ó Pai amado, muito obrigada, porque a autoridade que estava sobre ti, o Senhor transferiu a nós. Ó meu amado Senhor, muito obrigada por lançar por fora todo medo. Muito obrigada, meu amado Senhor, porque o Senhor já venceu os principados e potestades e os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Em si mesmo o Senhor triunfou. Obrigada por ter riscado, Pai, toda a cédula que era contra nós, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai amado, por nos dar clareza, Senhor amado, dessa batalha espiritual, invisível muitas vezes, e às vezes a gente já vê o resultado visível, porque aquilo que é conquistado no reino espiritual se materializa. Assim como o Senhor disse, Pai, haja luz, e houve luz, porque o Espírito de Deus estava agindo sobre a face das águas. Pai, que haja luz, que haja vitória, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nesse momento, porque o teu Espírito está se movimentando. Pai, envia anjos ministradores, anjos guerreiros, Pai, que os teus anjos acampem ao redor de cada um de nós, Pai. Muito obrigada por este momento, Senhor, obrigada por nos lembrar sobre Débora, sobre Ana, sobre Esther, essas chaves, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração, sobre Israel. Muito obrigada, Pai. Que tudo isso sirva, Pai, para ativar a exército que está em cada uma de nós. Ó Deus bendito e santo, eu te louvo, te agradeço por este momento, Pai. Muito obrigada, e passo, Senhor, agora para a irmã Alessandra, Senhor, esse momento de oração, para que ela continue, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde, ó Pai querido, te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido, por este momento maravilhoso, ó Pai querido, aonde estávamos aqui, meu Pai amado, juntamente aprendendo a Tua palavra, Pai querido, sobre, meu Pai amado, as batalhas invisíveis e, meu Pai amado, que muitas das vezes nós enfrentamos, ó Pai querido, que nós aprendemos hoje, meu Pai amado, no decorrer da palavra, meu Pai, sobre mulheres, ó Pai querido, que o Senhor colocou, meu Pai amado, como um exemplo, meu Pai amado, que nós não venhamos, ó Pai querido, nos retroceder, meu Pai amado, para que nós venhamos prosseguir, meu Pai amado. Pai, identificamos aqui, meu Pai amado, como Jael, ó Pai querido. Pai, que mesmo que o inimigo entrou na casa dela, meu Pai, ela soube identificar, meu Pai amado, quem ele era, meu Pai amado. E ela, meu Pai, usou aquilo que o Senhor colocou sobre as mãos dela, meu Pai querido. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos ser uma exército, meu Pai amado, que venha identificar os inimigos dos nossos lares, ó Pai querido. Sejam as pequenas coisas, meu Pai amado, porque o que derruba, meu Pai amado, não são as grandes pedras, meu Pai amado, mas são as pequenas coisas desse mundo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Tu és aquela luz, meu Pai amado, a luz, ó Pai, o farol que ilumeia em meio à escuridão, ó Pai querido, áreas, ó Pai querido, que muitas das vezes, ó Pai querido, nós pensamos, ó Pai amado, que é o fim, mas o Senhor diz, meu Pai amado, eu estou aqui, estarei contigo até a consumação dos séculos, ó Pai querido. Deus santo, Deus amado, nessa tarde, meu Pai amado, cada exército aqui, meu Pai amado, venha entender que cada uma que foi chamado, meu Pai amado, para ser, meu Pai amado, o plano completo do Senhor sobre o lar, sobre a família, no local de trabalho, aonde elas estiver, meu Pai, o Senhor a usará de uma forma extraordinária, meu Pai querido, e é no secreto, meu Pai amado, que o Senhor revela, meu Pai amado, revela as batalhas, revela, meu Pai amado, os planos estratégicos dos inimigos, meu Pai amado, para que nós venhamos agir, meu Pai, com discernimento, meu Pai amado, e com sabedoria, meu Pai querido. Nos dê planos estratégicos, meu Pai querido, como soldados, meu Pai. Tu és o capitão desse exército, meu Pai. Somos o exército do Senhor, mulheres guerreiras, meu Pai amado. Ah, Papai querido, nos blinda, nos reveste, toda a nossa casa, toda a nossa família, tudo, meu Pai amado, que carrega o nosso nome, vem ser blindado, vem ser revestido, meu Pai amado. Guarda, meu Pai amado, a todas nós aqui, meu Pai, debaixo do teu esconderijo, meu Pai, porque aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, meu Pai, ele descansa, ele fica tranquilo, meu Pai, sem importar com os levantes, meu Pai, porque sabemos quem tem nos guardado, meu Pai, é o Senhor dos Exércitos, meu Pai. Ah, Pai, que nós viemos andar em novidade de vida, viemos andar em obediência a Ti, meu Pai, porque é melhor obedecer do que sacrificar, Pai. Todas essas mulheres aqui, meu Pai, elas ousaram obedecer a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, e
em Mamília, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória a Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso de estarmos reunidas nesta sala de oração, nesse estudo que edifica. Obrigado, Pai, por nos despertar e nos chamar para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos os nossos ouvidos para ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer a Tua palavra. Nós abrimos os nossos olhos para ver as maravilhas da Tua palavra, Pai, e enxergarmos o caminho que o Senhor tem traçado para nós. Nós alinhamos os nossos lábios para proclamar a verdade e a vida. Que as nossas palavras, Pai, sejam palavras que edificam, que abençoam. Que as palavras da minha boca, a meditação do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Que saia a vida dos nossos lábios e não morte, em nome de Jesus. Então alinha, Senhor, os nossos lábios, para que nenhuma palavra torpe saia dos nossos lábios. Pai, hoje nós aprendemos sobre batalha espiritual, quantas coisas e situações, Senhor, o Senhor já nos avisa de antemão, que não é para nós entrarmos. E nós precisamos, Pai, de discernimento do Teu Espírito Santo, para que não venhamos entrar em batalhas que não nos pertencem. Senhor, ajude-nos a discernir a verdade da mentira, em nome de Jesus. Nós rendemos a nossa mente à renovação do Teu Espírito Santo, pensando conforme a verdade que liberta, que é Cristo. Não nos deixe ser enganados, Pai. Não nos deixe sermos confundidos, mas que nós possamos ouvir os conselhos que o Senhor tem para nos dar e prontamente obedecer. Nós entregamos o nosso coração, para que a Tua palavra venha morar em nós, que possamos frutificar em amor e fidelidade. Que a Tua palavra seja a lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que ilumina os nossos caminhos. Guia-nos, Senhor, que nós possamos continuar habitando na Tua palavra, que a Tua palavra possa habitar ricamente nos nossos corações. Porque quando estamos habitando na Tua palavra, nós não sejamos confundidos, nós não seremos enganados. Em nome de Jesus, ajude-nos, Pai. Ajude-nos a vencer as investidas do inimigo contra as nossas vidas, que nós sejamos a refletir Cristo aonde nós formos, as pessoas à nossa volta, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, em nome de Jesus, Pai. Ajude-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, que sejamos essas Ezés, assim como nós aprendemos com essas mulheres, que entenderam e compreenderam que é no Teu tempo, a discernir o Teu tempo para as nossas vidas, que não se calaram, mas continuaram prostradas diante do Senhor, buscando a Tua orientação, Pai. Estende o Teu cedro sobre nós, Pai, que o Teu favor esteja derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Quebra e tira, Pai, em nome de Jesus, dos nossos lares, das nossas famílias, da nossa nação, toda idolatria, todo espírito de prostituição, Pai. Em nome de Jesus, se nós por acaso tenhamos levantado algum altar, algum ídolo dentro da nossa casa, Pai, nos mostra para que nós venhamos quebrar e cancelar esses altares em nome de Jesus. Que o Senhor seja o principal e o único no nosso coração. Ó Deus, socorre-nos, Pai. Socorre as Tuas filhas, Senhor. Desperta as Tuas filhas, Pai. Eu sei que o Senhor tem nos chamado para mais perto de Ti, dia após dia, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o Senhor falar conosco. Que nós possamos entender e discernir qual é a seta que está vindo do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos bênção na vida das pessoas à nossa volta. Que sejamos bênção na vida dos nossos respectivos esposos, dos nossos filhos. E que neste mês do despertar de uma Ezé em oração, Senhor, nós estejamos na posição que o Senhor requer que nós estejamos. Orando umas pelas outras, consagrando as nossas vidas ao Senhor, jejuando sim umas pelas outras. Pai, nós não queremos deixar nenhuma área das nossas vidas descoberta. Pai, em nome de Jesus, nos blinda, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, torne-nos invisíveis aos ataques do maligno. E revela-nos, Pai, o profundo e o escondido que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos avisa antes das coisas acontecerem, para que nós estejamos preparados, que nós não venhamos ser pegas de surpresa, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo em nós, aonde formos, em nome de Jesus. Que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Cristo Jesus que habita em nós.
Que nós não venhamos assim como nós aprendemos. Não basta somente falar de Cristo, mas Cristo precisa realmente fazer a diferença e a mudança na nossa vida. Pai, nós não queremos nos voltar para o Senhor somente com os nossos lábios, mas o nosso coração e nossa mente totalmente voltados ao Senhor, Pai. Nós somos um barro nas tuas mãos e tu és o oleiro, Pai. Tu sabe como trabalhar com cada uma de nós. Esquadrinha o nosso andar, o nosso pensar. Em nome de Jesus, Pai. Cada mulher que adentrou aqui nesta sala, elas possam ser revestidas com a armadura que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Ajude-nos a sermos mulheres disciplinadas, diligentes e equilibradas em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos essas mulheres sábias que edificam um lar. E não deixemos que a tola venha querer dominar e arruinar-se as nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Ensina-nos a sermos prudentes no nosso pensar, no nosso agir, prudente em como nos vestimos, em como nos portamos. Ah, Deus, nós sejamos luz aonde nós formos. Independente se tem pessoas ou não ao lado, Pai. Com a ciência de que o Senhor nos vê no secreto, quando ninguém está olhando, o Senhor nos vê. Então sonda-nos, Pai. Vê se em nós há algo que te ofenda, algo que nos afasta de Ti. Guia-nos, Pai, pelo Teu caminho. Guia-nos pelo Teu caminho, Pai. Que nós não sejamos confundidas pelo inimigo, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ano de realinhamento. Bora realinhar isso aí. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, irmã Alessandra, irmã Cris, irmã Lu, Natividade. Deus abençoe, Nívia. Glória a Deus. Deus abençoe, Miriam. A Cris é a primeira vez que está aqui, viu, irmã Miriam? A Cris é a primeira vez que ela está aqui. Seja bem-vinda, Cris. É um prazer tê-la aqui conosco nesta sala. Volte sempre, viu? Volte sempre. Que Deus tenha falado no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo. Lindo. Tchau, tchau. O marido chegou agora. Abençoa.